Fala galerinha, tudo tranquilo? Professor Tiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de matemática para você. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Esse aqui é o meu Instagram pessoal, @tiagomelo7 e vale muito a pena você seguir para você ficar por dentro de várias dicas de matemática e física que eu posto diariamente, especialmente para você. Um abraço todo especial para os meus alunos da Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves. Galerinha, hoje vamos continuar aí com as nossas aulas de análise combinatória. Então vem comigo para a gente aprender um pouquinho dessa matemática do ensino médio. Vamos embora? Olha só. Na nossa aula anterior, começamos a resolução aí de algumas questões. Resolvemos da questão 1 até a questão 4, falando sobre princípio fundamental da contagem. Nessa aula de hoje vamos continuar agora e vamos resolver as questões de 5 a 9, beleza? O conteúdo é o mesmo e aqui nós temos mais algumas questões aí para a gente trabalhar, tá bom? Então sem mais delongas, vamos resolver agora a questão de número 5. Vem comigo, vamos embora. Quantos divisores positivos tem o número n? Galerinha, resolvemos a questão 4, né, lá da nossa aula anterior. Então, se você não assistiu a aula anterior, vale muito a pena você voltar para a aula anterior, né, para você conferir a resolução da questão 4. E lá nós fizemos lá aí quantos divisores positivos possui o número 360. Observa que aqui, esse número, n, né, nós não sabemos que número é esse, mas nós sabemos que ele é escrito por meio dessa expressão aqui, ó. Essa aqui é a forma fatorada desse número. E aí, como é que a gente pode representar, então, quantos divisores positivos tem esse número aqui? Beleza. A gente aprendeu, né, na aula passada que para você saber aqui quantos são os divisores positivos desse número, a ideia é a seguinte: você vai pegar aqui a forma fatorada desse número e você vai trabalhar apenas com os expoentes, porque nós vimos o quê? Que qualquer um dos divisores desse número n aqui, que nós não sabemos qual é, ele pode ser escrito através de uma multiplicação desses fatores aqui. E para você chegar nesses números, você vai fazer isso apenas modificando o valor desses expoentes. Os fatores vão permanecer os mesmos, né? Eles vão estar sempre presentes, esses fatores. Mas o que vai mudar aqui, ó, vai ser o valor dos expoentes. Beleza? Então, para a gente conseguir encontrar a quantidade de divisores, você vai fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui de tomar quantos expoentes são? 1, 2, 3, 4. São 4 expoentes. Então, nós vamos tomar 4 decisões independentes e sucessivas, né? A primeira decisão é escolher o número que vai representar esse expoente e nós vamos ter quantas possibilidades? Você já sabe que é A possibilidades mais 1. A gente tem que adicionar sempre uma unidade aqui, porque essa uma unidade que você está adicionando representa o zero, né? Lembre que o zero também pode assumir aqui o valor desse expoente. A decisão número 2 é a quantidade de possibilidades que nós temos para esse expoente aqui B, né? E a quantidade é quanto mesmo? Olha só, B mais 1. Esse número mais uma unidade. A decisão número 3 é a gente escolher qual é o número que está aqui, né? O número desse expoente. E aí vai ser o quê? C mais 1. E aqui, a decisão número 4 é a gente escolher o expoente que vai estar aqui. Nós temos, então, D mais uma possibilidades. E, gente, você vai realizar o produto, né? E aí, nota que isso aqui vai ser um produto, por quê? Porque você está utilizando um princípio fundamental da contagem. Então, você está tomando decisões independentes e sucessivas. E aí, o produto dessas decisões vai te dar a resposta, né? Então, como nós não conhecemos o valor de A, de B, de C e de D, a nossa resposta aqui vai ser a seguinte, ó. Vai ser A mais 1 vezes B mais 1 vezes C mais 1 vezes D mais 1. Beleza? Olha só, aqui eu já fui um pouquinho mais direto, né? Mas aí na nossa aula anterior, você vê lá a resolução completa, né, de quantos divisores tem o número 360. Você vê com bem mais detalhes aqui do que nós fizemos aqui nessa questão. Então,
essa daqui vai ser a resposta. Beleza, galerinha? Tudo tranquilo? Então tá aí. Vamos lá, olha só. Quando nós falamos aqui dessa sexta questão, nós temos aqui, ó, em um baralho de 52 cartas, 5 cartas são escolhidas sucessivamente. Quantas são as sequências de resultados possíveis? Então, olha só, nós temos um baralho, tem 52 cartas desse baralho, e está dizendo que 5 cartas são escolhidas sucessivamente. Você vai escolher 5 cartas desse baralho sucessivamente, uma após a outra. Quantas são as sequências de resultados possíveis? Aí aqui nós temos duas situações, ó, A e B. Vamos lá. Letra A. Se a escolha for feita com reposição. Olha só que interessante. Tu tem um baralho, né? Tem 52 cartas. E aí você vai escolher 5 cartas, só que você pode repor a carta. Você escolhe uma carta, olhou que carta é, depois você pode voltar aquela carta para o baralho novamente. Aí você vai embaralhar lá de novo o baralho, digamos assim. E aí, se essa escolha for feita com reposição, quantas sequências de resultados possíveis nós vamos ter? Pronto, vamos pensar aqui nessa letra A. Observa que como nós temos 5 cartas, né? Ou melhor, nós temos 52 cartas e vamos retirar 5 cartas sucessivamente, nós vamos tomar aqui 5 decisões que são independentes e sucessivas. Olha só a palavrinha sucessivamente aqui, super importante, né, nessa questão. E aí vamos lá, você tem um baralho de 52 cartas. A primeira decisão é você retirar a primeira carta. Quantas possibilidades você tem? Isso mesmo, 52. Você olhou qual é a carta e colocou novamente no baralho. Depois você embaralhou. Vai tirar a próxima carta agora, que é a segunda decisão, retirar a segunda carta. Quantas possibilidades você tem? Ah, Tiago, 52 também, né? Porque eu fiz a reposição da carta que eu tirei antes. Muito bem, isso mesmo. Aí você retirou a carta, olhou qual era, e aí você vai fazer a reposição dela no baralho. Quando você vai tomar a terceira decisão, que é retirar a terceira carta, você novamente vai ter 52 cartas para retirar. E esse processo aí ele continua, né? Sempre você retira e repõe a carta no baralho novamente. Então aqui na quarta decisão, retirar a carta quarta, você vai ter 52 possibilidades. Na decisão número 5 também 52 possibilidades. O produto dessas decisões vai te dar a resposta. Galera, olha só. Aqui você está vendo que tem uma multiplicação, né? É de 52 vezes 52 vezes 52 vezes 52 vezes 52. Esse fator 52 se repete 5 vezes em uma multiplicação. Gente, olha só. Como aqui vai dar um resultado muito grande, eu quero que você também se acostume com esse tipo de resposta. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. 52 elevado à quinta. Que é uma multiplicação de 52 por 52, onde esse fator se repete 5 vezes. Beleza. Tiago, não precisa resolver até o final, não? Não, gente, não precisa responder até o final. Olha só. Normalmente, até mesmo nas questões de vestibular, no Enem, eles querem saber se você sabe a regra, se você sabe o procedimento, a técnica que vai ser utilizada. Então, você sabe que aqui vai utilizar o princípio multiplicativo e você entendeu que aqui vai ser 52 vezes 52 vezes 52 e assim por diante, beleza? E aí você sabe que uma multiplicação de fatores 52 se repetindo 5 vezes é 52 elevado à quinta, né? Então não precisa você chegar na resposta exata aqui no número, né? Aqui já é a resposta exata, logicamente, né? Mas assim, não precisa você desenvolver isso, tá bom? Vai ficar muito grande, beleza? Então olha só. Já no caso da letra B, eu tenho aqui, ó, se a escolha for feita sem reposição, ou seja, agora você vai retirar a carta, olha a palavrinha-chave aqui no enunciado. Aqui nós tínhamos com reposição, você retirava, olhava a carta e colocava novamente. E agora aqui é sem reposição, ou seja, você retira a carta e não pode mais voltar com ela para o baralho de novo. Você não pode mais repor aquela carta no baralho novamente. E aí? Você vai tomar novamente 5 decisões. Essas decisões são independentes e são sucessivas, né? E aí você vai ver uma pequena diferença. Quando você vai retirar a primeira carta, tomando a primeira decisão, você vai ter 52 possibilidades.
Mas quando você for retirar a segunda carta, tomando a segunda decisão, você só vai ter 51 possibilidades. Por quê? Porque a carta que você retirou, né, nessa primeira, ela não vai retornar para o baralho. Então você tinha 52 possibilidades para retirar a primeira carta. Beleza. Você retirou uma. O baralho ficou com quantas? 51. Então quando você for retirar agora a próxima carta, você vai ter 51 possibilidades. O que é que vai acontecer agora na decisão número 3? Você vai ter, quando você retirar, né, agora a próxima carta, o que é que vai acontecer? Você vai retirar uma dessas cartas, né? Então aqui você vai ter o quê? 50 possibilidades. 52 para tirar a primeira, 51 para tirar a segunda, 50 para tirar a terceira. Para tirar a quarta, 49 possibilidades. Para tirar a quinta, 48 possibilidades. O produto das decisões vai te dar a resposta. Gente, observa mais uma vez, né, como eu estou falando para vocês. Não precisa tu desenvolver isso aqui, tá? Essa questão aqui é aberta, não tem alternativas, mas provavelmente em uma questão de vestibular viria assim. Como aqui vai ser um produto, um número bem grande, aqui poderia ser assim a resposta. 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48. E aí o examinador já sabe, né, que se você desenvolver esse produto, você vai achar a resposta, né? Logicamente, tá? Então tá aqui. Normalmente, quando é um número muito grande, né, as respostas vêm em forma de produto. Beleza, galerinha? Tudo tranquilo? Então tá aí, tá resolvido. Então vejam que nessas questões aqui que envolvem baralho, é muito importante você observar isso aqui, ó, com reposição e sem reposição. Nota que as respostas são diferentes. E aí, tudo tranquilo até agora? Sim, né? Então tá massa. Vamos embora resolver agora a questão de número 7. Olha só. Questão 7 diz assim. Temos 3 cidades, X, Y e Z. Existem 4 rodovias que ligam X com Y e 5 que ligam Y com Z. Beleza, vamos logo entender isso aqui, ó. Tu tem, deixa eu colocar aqui, eu tenho 3 cidades, né? A cidade X, deixa eu ver aqui mais. A cidade Y e a cidade Z. De X para Y, existem 4 rodovias que ligam X a Y. Então, de X até Y, nós temos 1, 2, 3, 4 rodovias. Beleza. E 5 que ligam Y com Z. Então, vamos lá. De Y para Z, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. 4 rodovias que ligam de X para Y e 5 rodovias que ligam de Y para Z. Beleza. Olha só a pergunta. Partindo de X e passando por Y, né? Partindo daqui, ó, e passando por aqui, de quantas formas podemos chegar até Z? Então, partiu de X, passou por Y e chegou em Z. De quantas formas isso pode acontecer? Gente, olha só que interessante, né? Olha só. De X para Y, nós vamos ter aqui, ó. Eu vou chamar essa rodovia aqui de X para Y, eu vou chamar de rodovia A, tá bom? Então vamos lá. Vamos ter aqui, ó, a primeira rodovia que é a 1, a segunda rodovia que é a 2, a terceira rodovia que é a 3 e a quarta rodovia que é a 4. Já quando você vai de Y para Z, eu vou chamar de rodovia B. Nós vamos ter aqui, ó, rodovia B1, rodovia B2, aqui a rodovia B3, a rodovia B4 e a rodovia B5. E aí, galera, observa que nós vamos ter de tomar decisões independentes e sucessivas novamente. 2 decisões, não é? Eu vou escolher a rodovia para ir de X até Y. E nesse caso, nessa primeira decisão, você tem quantas possibilidades para ir de X para Y? De X até Y, nós temos 1, 2, 3, 4 caminhos. Então, eu tenho 4 maneiras diferentes de tomar a primeira decisão. A segunda decisão é saber qual é a rodovia, né, que nós vamos de Y para Z.
E aí nós temos, ó, 5 maneiras diferentes de tomar essa decisão. Uma vez que eu tomei a decisão número 1, eu posso tomar a decisão número 2. E a quantidade de maneiras de tomar a decisão 1 e 2 é o produto dessas decisões, ó. D1 e D2 é você fazer o produto. Então, 4 maneiras de tomar a primeira decisão vezes 5 maneiras de tomar a segunda, isso aqui vai dar um total de quê? 20 formas, né? Diferentes de você chegar até Z. Tá aqui. Questão 7 resolvida. Não é isso, galerinha? Tudo tranquilo? Questão simples, né? Olha só, você também poderia utilizar a árvore de possibilidades. Você poderia fazer aqui, ó, por exemplo, quais são as possibilidades? Se você escolher, por exemplo, e de x para y por meio de A1, aí você tem que lembrar disso. Ó. Se eu for por meio de A1, o que é que vai acontecer? Ó, eu tenho A1 e B1, né? Eu posso ir de x para y por A1 e de y para Z por B1. Então, se eu manter aqui esse A1, ó, vou manter aqui de x para y por A1. Aí eu posso ir de y para Z por B2. Posso continuar indo de x para y por A1. Aí já de y para z eu vou por B3. Posso continuar indo, ó, de x para y por A1. Já de x para y agora eu vou por B4. Posso continuar indo ainda de x para y por A1. Mas aí de y para z agora eu vou por B5. Gente, olha o que você observa, né? Observa que se a gente fixar o A1, ó, eu estou fixando o A1 aqui. Fixando o A1, nós temos quantos caminhos diferentes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5. Como aqui de x para y nós ainda temos o caminho, a rodovia A2, A3 e A4, ou seja, totalizando 4 caminhos, 4 rodovias de x até y, se a gente fixar cada um desses, nós vamos ver que para cada rodovia dessa, nós temos 4 aqui que vai de y para y. Perdão, de y para z, né? Ou melhor, para cada rodovia dessa, perdão, nós temos 5 que vai de y para z. Então, como são 4 rodovias de x para y, né? E 5 que vão de y para z, é só você fazer o produto. Ó. 4 vezes 5 que é igual a 20. Né? Então tá aí, tá resolvido. Beleza? Quis mostrar isso aqui só para você ter uma ideia, né? Para você entender do que nós estamos falando aqui, tá? Então, é bem mais viável você fazer um cálculozinho desse aqui que é bem rápido do que você tentar fazer todas as possibilidades, né? Beleza? Tranquilo? Se você fosse fazer A2, A3 e A4, você ia encontrar 5 possibilidades também, né? De maneiras para você sair de X e chegar em Z, né? Passando por Y. Beleza, galera? Vamos continuar aqui. Olha só. Questão de número 8, né? Questão de número 8 diz assim. Uma moeda é lançada 4 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Olha só. Eu vou chamar aqui cara de C e vou chamar coroa de K. Beleza? Olha só. Essa moeda ela vai ser lançada 4 vezes. Então, vamos considerar aqui o seguinte, ó, cada lançamento dessa moeda é uma decisão. E essas decisões elas são independentes, né? Cada lançamento é independente. E eles são lançamentos sucessivos também, né? Então, você sabe que quando tem que tomar decisões independentes e sucessivas, o produto das decisões vai te dar a resposta. Olha só, primeira decisão, lançar a moeda, né? Então, eu estou fazendo o primeiro lançamento. Quando você lança a moeda, quantas possibilidades de resultado você vai obter? Ou é cara ou é coroa. Então, aqui você tem 2 possibilidades. A segunda decisão é o segundo lançamento. Quantas possibilidades tu tem de resultado? 2, cara ou coroa. A terceira decisão, o terceiro lançamento. Quantas possibilidades de resultado? 2 também, cara ou coroa. E a mesma coisa acontece, né? No quarto lançamento, também tem 2 possibilidades de resultado, né? Cara ou coroa. Sendo assim, o produto das decisões vai te dar a resposta.
E aí tu sabe, né, que esse produto aqui, esse fator 2 se repetindo 4 vezes, né, numa multiplicação, aqui vai ser 2 elevado à quarta e 2 elevado à quarta é 16. Então aqui você tem, ó, 16, né, sequências possíveis. 16 sequências possíveis de resultado. Aí você pode perguntar assim, Tiago, qual seria uma sequência, né, de resultado possível para eu entender? Eu vou fazer aqui para você, ó, uma sequência de resultado possível. Olha só. Por exemplo, imagina que tu lançou a primeira moeda e deu isso aqui, ó. Cara, cara, coroa, cara. Isso aqui é uma possibilidade, né, de resultado. Outro, coroa, 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 cara. Outro, coroa, cara, coroa, cara. E assim por diante, né? Existem aí 16 sequências, né, de resultados possíveis. Beleza, galerinha? Então vamos lá agora para a última questão, né? Observa que aqui perguntou, né, quantas são, né? Qual é o número de sequências? Não perguntou quais são as sequências. Então é mais interessante a gente já descobrir logo o que a questão está perguntando, né? Tem gente que se preocupa em descobrir quais são e depois conta. Aí você vai acabar perdendo bastante tempo. Nesse caso aqui vai dar certo também, né? Só que veja que você vai demorar bem mais para resolver a questão, tá bom? Olha só, questão agora de número 9, questão diz assim: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Pronto, nós temos aqui os dígitos, né? De 0 a 9. Observe que de 0 a 9 são 10 dígitos, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? E aí nós estamos querendo formar números de 3 algarismos. E esses números têm algarismos distintos. Né? Ou seja, não pode ter nenhum algarismo repetido. Certo? Por exemplo, o número 110 ele é válido? Não, né? Por que ele não é válido? Porque os 3 algarismos têm que ser distintos. O número 123 é válido? Sim, o número 123 é válido, né? Você tem 3 algarismos distintos. Ok, tem que ser nesse padrão aqui, tá? Não pode ter algarismo repetido. Uma outra coisa importante, gente, também que você tem que saber é o seguinte. Esse número aqui, ó, 0, 3, 7, ele é válido? Você pode até achar que é, mas ele não é válido, tá? Porque, por exemplo, 037, gente, isso aqui dá uma ideia de quê? Que número é esse? 37, né? Então, como você quer um número de 3 algarismos, você não pode ter um zero na casa da centena. Ele tem que representar um número que tem o quê? Centena, dezena e unidade. Então, esse número aqui também ele não é válido, tá bom? Você não pode começar por zero. Tem que ter esse detalhe aí. Tem que ter esse cuidado, né? Olha só. Observa que esse número, então, ele vai ter centena, dezena e unidade. E nós vamos ter de tomar aqui 3 decisões independentes e sucessivas. Que é escolher o dígito da centena, o dígito da dezena e o dígito da unidade. E aí, como essas decisões são independentes e são sucessivas, o produto dessas decisões vai dar a resposta para a gente. Tá? Vamos lá. Nós temos aqui 10 dígitos. Quantas possibilidades nós temos para a casa das centenas? Você sabe que o único que você não vai poder usar na casa das centenas aqui é quem? É o zero, né? O zero nós não podemos usar. Então, se eu retirar o zero, restam quantos dígitos? 9, né? Então, aqui nós temos 9 possibilidades. Tudo bem até aí? Beleza. Para a casa das dezenas, agora nós temos quantas possibilidades? Cuidado para não dizer 8. Tiago, mas eu não posso usar o número que está aqui. Isso, você não pode usar o número que está aqui. Lembrando que esse número 9 representa o quê? As 9 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Representa algum desses aqui. Ó. Algum desses dígitos aqui. Tá? O zero não pode estar aqui porque ele não pode estar na casa das centenas, né? A gente sabe que não pode começar por zero. Então, beleza, nós temos 9 possibilidades. Então, na casa das dezenas, você não pode usar o número que está aqui. Por exemplo, se eu falasse o número que está aqui é o número 3, então não posso usar o número 3.
você não pode usar o número 3, aí restaram quantas possibilidades? Nota que o zero que você não pôde usar aqui na primeira situação, você agora pode usar ele. Então você também tem 9 possibilidades para a casa das dezenas, tá? Porque você não pode usar o número que está aqui, mas você pode usar o zero que não poderia ser utilizado anteriormente, beleza? Agora sim, quando você chega na casa das unidades, quantas possibilidades você tem? 8, né? Porque você não pode usar nem o número que está aqui e nem o que está aqui. Então, como são 10 dígitos e você já usou 2, restam 8. Fazendo esse produto aqui, ó, 9 vezes 9, vai dar quanto? 81, né? 81 vezes 8 vai dar quanto? 648, né? Então, existem, né, 648 números de 3 algarismos distintos que podem ser formados com os dígitos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui. Questãozinha bem interessante. Galera, olha só, eu vou aproveitar aqui esse momento ainda, só para lembrar aqui de uma questãozinha bem introdutória que eu coloquei lá naquela aula, né? Que eu expliquei sobre a nossa primeira aula de análise combinatória, foi na aula introdutória. E aí lá eu tinha deixado para vocês, coloquei lá algumas situações, alguns exemplos. E eu fiz um exemplozinho lá que era assim, lá você tinha os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? E lá estava perguntando quantos números de 3 algarismos distintos poderiam ser formados com esses dígitos, né? E aí a gente não tinha aprendido ainda essa ideia de princípio multiplicativo, era uma aula introdutória, e eu mostrei para vocês algumas possibilidades e falei que calculando através de algumas técnicas a gente chegaria na resposta que era 336. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Eu acredito que todo mundo agora já está ligado como é que faz isso, né? Ó, aqui você tem centena, dezena e unidade. É uma questão bem mais simples porque não aparece o zero, né? Então aí você pode usar qualquer um desses algarismos aqui inicialmente. E você já sabe que está tomando 3 decisões independentes e sucessivas. Então o produto das decisões vai te dar a resposta. Então aqui você tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, né? Para a casa das centenas você pode usar qualquer um desses 8. Quando chega na dezena, como são distintos, né? Você não vai poder usar o número que está aqui, restando quantas possibilidades? 7. Quando chega na casa das unidades, você não pode usar nenhum desses dois que você já usou, restando quanto? 6. Quando você faz esse produto, 8 vezes 7 vezes 6, isso aqui é igual a 336 números, tá? E foi justamente isso que eu coloquei lá para vocês. E aí eu resolvi fazer a resolução aqui nessa aula também, tá bom? Isso aqui é só um exemplozinho extra, só para vocês lembrarem do que nós falamos lá naquela aula introdutória. Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Concluímos aí a resolução, né, da nossa atividade, primeiro exercício, falando sobre o princípio fundamental da contagem. É interessante que você assista às aulas anteriores para você entender direitinho tudo que nós falamos, né? Especialmente, ó, essa questão aqui, ó, a questão 5. Essa questão 5 aqui é fundamental que você assista a aula anterior para você entender, né? Porque nós utilizamos aqui esse procedimento, beleza? Galerinha, valeu, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Fiquem com Deus, aquele abraço.